Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sei que Você Pode. Eu sou Humberto, professor de física, sou diretor do Sei, e hoje a gente está recebendo uma aluna nossa brilhante, um jovem talento, Maria Rita, só 17 anos, é nossa aluna da turma Inita do Sei. A Maria Rita é game designer desde os 14 anos. Ela foi selecionada para um intercâmbio pelo programa Tech Girls. Viajou para fora, teve uma experiência muito maneira fora, que ela vai contar para gente. Ela produz conteúdo de ciências e de tecnologia voltado para meninas, já escreveu um e-book para jovens adolescentes, e ela tem uma curiosidade muito interessante. Ela gosta de gambás, mas não gosta de esquilos, então é bem específico. Maria Rita, seja bem-vinda, a gente vai bater um papo aqui agradável, tá? A ideia é que a gente ouça de você, ouça a sua experiência e seus anseios, como é que foi sua vida lá fora. Esse é o papo, tá bom? Seja bem-vinda mais uma vez. E eu começo perguntando para você, assim, como é que é a Maria Rita, que a gente fez essa descrição tão específica, como é que é a Maria Rita fora da sala de aula? Conta pra gente um pouquinho. Muito obrigada, Humberto, pelo convite. É um prazer para mim, assim, inenarrável estar aqui para poder contar um pouco da minha história para você e também compartilhar com o pessoal que está ouvindo. Sobre a sua primeira pergunta, que é quem é a Maria Rita, assim, fora da sala de aula, eu acho que é muito interessante porque eu tenho muitos aspectos, assim, diferentes. No caso, estar na Turma Imita é mais uma coisa que me complementa, porque agora eu estou focando em meio que outras partes da minha vida, e inclusive o intercâmbio está me ajudando muito nisso. Só que eu, fora da sala de aula, procuro fazer algumas extracurriculares, que inclusive é uma dessas aí que você contou para o pessoal. E eu gosto muito de me comunicar. Eu gosto muito de falar para outras meninas como que elas podem alcançar também um intercâmbio como esse, algum dia. Porque no meu caso eu fiquei 3 anos tentando. Então para mim acho que um não na primeira vez, um não na segunda, e o sim na terceira é algo que me define muito. Olha, Então eu gosto muito de ler. Eu comprei muitos livros em inglês quando eu viajei, porque esse ano eu tô focando muito em chegar num nível de proficiência no inglês, porque eu quero muito me desenvolver nesse aspecto. Hoje em dia, quando a gente quer trabalhar fora ou quer trabalhar aqui até aqui mesmo no Brasil, inclusive na área da aviação, que é uma área que eu gosto muito, a gente precisa ter essa proficiência sim, sim. para poder se comunicar. Então eu gosto muito de estudar inglês, eu gosto muito de ver filme em inglês, por exemplo. Eu gosto muito de ver avião passando pela minha casa, porque onde eu moro tem como eu ver 2 aeroportos, né, eu vejo o Galeão e vejo Santos Dumont, assim, exatamente. Legal. Então eu vejo eles decolando, eles descendo, aí eu coloco no aplicativo que dá para rastrear qual que é o avião e tal. Você vê qual que é o voo, você pode ver Aham. que aquele voo tá indo. Uhum. Olha que legal. O que mais que você gosta de fazer? Deixa eu ver. Ler inglês, ver filme em inglês, gosta de música? Gosto muito de música. Assim, eu gosto muito de rock. Na verdade, eu sou uma pessoa meio eclética. Uhum. Eu gosto de rock, eu gosto de MPB, mas principalmente rock porque acho que me remete muito à minha família. Eu cresci, assim, com meu pai e com a minha avó ouvindo rock, Sério? então é uma coisa que sou muito adepta. E conta pra gente, assim, fala um pouquinho do programa Tech Girls, como é que foi como é que você conheceu o programa primeiro e como é que Uhum. você teve a ideia de aplicar para tentar ser selecionada lá? Tá. Conta pra gente. O programa, assim, para poder dar uma introdução, ele é uma iniciativa do governo americano, então é um programa totalmente gratuito. Você passando, você vai ter acesso a tudo, acesso às passagens, acesso ao visto, acesso a uma moça que vai poder te levar e te trazer junto com as outras 2 meninas que são selecionadas, porque o Tech Girls é um programa muito competitivo. Ele é um programa que abrange mais de 37 países, e são países não tão desenvolvidos quanto os Estados Unidos, por exemplo. Então, quando eu viajei, eu dividi quarto com uma menina que era da Mongólia. Então foi uma experiência que o Tech Girls me deu que eu acho que eu nunca teria em qualquer outro Sem programa de dúvida, intercâmbio. sem dúvida. Então, todo ano o Brasil seleciona 3 meninas, e aqui no Brasil a competição é um pouco mais difícil, porque é um país continental, Sim. então esse tipo de informação chega para mais gente do que chega para países menores. Então esse ano, se eu não me engano, foram umas 350 meninas que se inscreveram, foram Só 3 selecionados. 3 E selecionadas, você foi foi uma foda. dessas 3. Finalmente fui uma Olha. das 3, né, Alberto, depois de 3 tentativas, fui uma das 3 selecionadas. E um tópico interessante é porque esse ano a seleção foi bem heterogênea. Foi uma menina do Sudeste, que no caso fui eu, uma menina do Amazonas e uma menina do Rio Grande do Sul. Então eles pegaram 3 regiões diferentes do Legal. Brasil e selecionaram para que a gente pudesse representar o país lá nos Estados Unidos, com tudo pago. E como é que foi essa experiência, assim? O que que você viu lá? O que que mais te chamou a atenção? Se der para resumir, né, porque deve ter sido uma experiência muito enriquecedora, né? Acho que resumir tudo que eu vivi lá não tem como, porque foi um programa de 3 semanas e a gente foi dividido em diferentes etapas. Inclusive eu tive mais de uma colega de quarto durante Ah, essa é? experiência toda. E a outra colega de quarto era de onde?
Eu tive uma colega de quarto, primeiro do Camarões, depois eu tive essa da Mongólia, que a gente ficou juntas durante 2 semanas, porque a gente dormia no alojamento da faculdade. Então, como era dividido em grupos, eram diferentes cursos que a gente tinha, na Virginia Tech, que é inclusive essa universidade do casaco que eu trouxe aqui pra mostrar pra Pode vocês. abrir pro pessoal Ah, ver, pô. só um minuto. Está focando na câmera. Ó, Ele tem diferentes logos, assim, da Virginia Tech. É uma universidade que fica em Blacksburg, na Virgínia, que fica bem próximo da capital dos Estados Unidos, que é Washington, D.C. A gente também visitou 3 estados diferentes. Primeiro a gente foi para Washington, que não é bem um estado, depois para Virgínia e depois eu fui para o Michigan. E outras meninas de outros países foram para diferentes estados. Então teve menina da Ásia que foi para Seattle, em outra Washington, lá do outro lado dos Estados Unidos, teve gente que foi para Kansas City, se eu não me engano, Ohio, vários estados diferentes, porque a gente tinha uma etapa durante o programa que dividia casa com a host family. certo. Só que aí, só voltando para essa parte das roommates, né, que são as colegas de quarto, para poder dividir melhor, eu tive uma colega de quarto do Camarões, depois uma da Mongólia, depois uma do Equador, que é praticamente nossa vizinha, e depois outra do Brasil, quando a gente voltou pro hotel para poder passar os dias finais do programa. Sim. Só que um fato interessante é sobre essa parada dos esquilos, né, que eu falei que eu gosto de gambá, mas eu não gosto de esquilo. Por quê? Eu gosto muito de gambá porque me remete muito à paixão que eu tenho, a paixão pela aviação furtiva, que é uma área específica da aviação onde você pode projetar aviões meio que são invisíveis. Então, geralmente, quando me perguntam alguma curiosidade sobre mim, eu falo que eu gosto muito de avião invisível. Só que como é que a gente vai inventar um avião invisível? É praticamente um avião que ele é um avião espião. Por exemplo, isso acontecia muito na época da Guerra Fria, que inclusive é o grande exemplo do SR-71 Blackbird, que é o meu avião favorito, assim, da minha vida. Eu precisei comprar um copo quando eu fui no museu que tinha esse avião em exposição, ele tá lá há mais de 20 anos e ainda continua sendo. Por isso que o copo tá nesse lugar de destaque aqui, né. Acho que pra você me conhecer, você tem que saber que o SR-71 Blackbird é uma das maiores paixões, assim, da minha vida. Olha, E assim, eu tenho um grande sonho de um dia projetar um avião parecido como esse. E se você for lá nos Estados Unidos, nesse museu em específico que é o Smithsonian, você vai ver ele lá, assim, num lugar assim de destaque. E se você olhar assim mais para trás, tem um símbolo de um gambá na traseira do avião. E esse símbolo significa Skunk Works, que é uma equipe de aviação avançada da Lockheed Martin, que é a empresa que projeta esse tipo de avião, e também a empresa que projetou o SR-71 Blackbird. Então eles fazem aviões históricos. E para você poder ser selecionado, você tem que ser um dos melhores, assim, na área da aviação, você tem que ser um dos melhores engenheiros aeroespaciais. Então, o meu sonho um dia é trabalhar nessa empresa e trabalhar fazendo aviões furtivos. Porque o trabalho de gambá não é uma coisa específica da Lockheed, mas é de outras empresas também. Por exemplo, a Meta, a Google, provavelmente elas têm alguma equipe que fazem esse trabalho de gambá, porque são pessoas selecionadas para fazerem coisas inimagináveis. Então é como se fosse aquela equipe da empresa, assim, de equipe forças especial. especiais. Isso, é tipo isso. E é um Entendi, trabalho entendi. muito específico. Você estava falando da tua experiência lá, e você falou que não dava pra resumir, né. Você falou que Isso, não tem como resumir. não tem como resumir. Mas assim, eh, se você quando você chegou em casa, qual foi a primeira coisa que você contou do que você viu? Essa pergunta é difícil. Provavelmente foi porque eu vi muito esquilo, lá e eu não gostei da experiência de ver vários. Entendi. É como se fosse um rato, sabe, assim, do Brasil. Aí eu ficava meio assim, quando eu fui para o Michigan, a gente inclusive deu comida para os esquilos numa universidade que se chamava University of Michigan, então durante o programa eu pude visitar outras universidades, não porque o programa oferecia isso, mas porque eu criei uma conexão tão legal com a minha host family, e como eles moravam perto de Ann Arbor, que era a cidade da universidade, eles me levaram lá pra gente poder conhecer. Legal. Eu e a minha colega de quarto, que era uma menina do Equador. Então acho que quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei para os meus pais deve ter sido: "Nossa, ela tinha muito esquilo, mas eu gostei muito da experiência, eu pude conhecer pessoas que eu nunca imaginava que eu poderia ter conhecido". Hoje eu tenho amigas que moram no Kosovo, no Chipre, Olha, na Mongólia, que moram, sei lá, no Equador, no Panamá, são pessoas que eu nunca imaginava que eu poderia conhecer. Eu nunca pensei que eu pudesse ter tido essa experiência, e também, pra mim, acho que quando eu passei no Tech Girls foi uma coisa muito eu não estava esperando, porque eu estava participando de um outro processo seletivo que era um pouquinho mais legal, não um pouquinho mais legal, mas era diferente, porque era uma seleção para um colégio internacional, então eu ia passar 2 anos nesse colégio, e era uma seleção também muito árdua, porque eu cheguei na fase final e eram 20 participantes de mais de 1.300, então eu jurava que eu ia passar nesse programa e não ia passar no Tech Girls, que foi o meu sonho durante muito tempo. Eu por comecei que que você teve esse sonho?
É uma pergunta interessante também, porque quando eu comecei a estudar sobre astronomia, porque a minha paixão por engenharia aeroespacial e por querer trabalhar com aviação e, sei lá, talvez um dia ser astronauta, por mais que eu tenha muito medo, é porque durante uma fase muito difícil da minha vida, que foi durante a pandemia, e eu acredito que tenha sido complicada para todo mundo que viveu a pandemia, mas eu era muito nova. Então, nesse momento difícil, eu queria achar alguma coisa para ser a minha válvula de escape. Uhum. Então, eu comecei a pesquisar sobre astronomia, eu comecei a ver série, eu comecei a estudar sobre buraco negro, coisas também que eu nunca imaginava que eu ia ter conhecimento sobre, só que eu comecei a estudar muito. E aquilo meio que me deixava dispersa, eu poderia alcançar outros caminhos dentro da minha própria casa. Então, eu comecei a pesquisar na internet alguns programas que eram relacionados com isso. E aí eu encontrei o Tech Girls. Só que nessa época eu já tinha passado, sei lá, dos 12 para os 14 anos, por exemplo. E o Tech Girls, ele é um programa de 15 a 17. Então eu apliquei no meu 9º ano, não passei. Apliquei no 1º ano, não passei. E apliquei no 2º, no caso, ano passado, e eu consegui passar. E aí eu entendi que realmente o diferencial que eu tive durante esses 3 anos de preparação é que eu aprendi a contar durante as redações, que são uma fase crucial no processo para você poder ser selecionada, era poder me expressar direito durante as redações. Todo ano são as mesmas perguntas. O que me fez ser aprovada foi transmitir a minha paixão, assim como eu estou contando para você, do jeito que eles precisavam saber. Eles precisavam saber que eu precisava ir para o programa. Se eu não tivesse lá, o programa não ia ser a mesma coisa, sabe? Foi isso que eu pensei, e aí eu consegui passar. E eu lembro até hoje da reação de estar dentro de casa, me arrumando para ir para o curso, inclusive. Devia ser, sei lá, umas 11 e pouca da manhã. Foi dia 31 de março desse ano. Eu lembro exatamente. Eu sou muito apegada com data. E eu estava me arrumando, finalizando o meu cabelo. E aí minha mãe estava no banheiro dela tomando banho. Aí eu sei que eu dei um grito: "Mãe, mãe, pelo amor de Deus, eu passei". E aí eu comecei a chorar, né? Porque Imagino. eu acho que eu me vi com 14 anos lá atrás, eu pensando: "Nossa, eu consegui". Acho que isso não tem outra Tem preço. palavra, não tem nada que consiga descrever isso. Não tem preço, sem Uhum. dúvida. E o programa é interessante porque além de ter essa pegada de desenvolver o STEM voltado STEM é ciências, tecnologia, engenharia e matemática, né, Sim. voltado para meninas, também tem uma pegada de ter um projeto com impacto social. Isso. Você consegue falar um pouquinho pra gente do projeto que você trabalhou lá, de como é que estão os próximos passos depois que você voltou? Sim, um dos primeiros pontos antes de você ir para o Tech Girls é você escolher o curso que você quer fazer lá dentro. Então você tem 4 opções. Tem o ASAM, que é um curso voltado totalmente à engenharia elétrica, então as meninas montavam robôs com microprocessadores. Tem o Rhythm, que foi o curso que eu fiz, que era voltado totalmente à ciência da computação, então eu só programava, mas você fazia música enquanto você programava, então era uma parada, assim, muito diferente. Tinha um que se chamava Rivers, que era um voltado totalmente à engenharia ambiental e à engenharia civil, então você fazia pesquisa nos rios que tinham pela universidade. Você podia nadar, era uma coisa que a gente não podia fazer. Você nadava, fazia várias pesquisas e tinha um que era o M, que era uma proposta totalmente voltada à biologia molecular. Então as meninas estudaram várias células lá, eu não entendia muito bem, porque a minha parada não é muito biologia, até porque eu tô na IMITA, né, então. Mas uma das minhas amigas, que é do Brasil, ela vai ter o trabalho dela inclusive publicado pela Virginia Tech. Olha que maneiro. Pois é. E aí eu escolhi esse curso e lá eu fiz um projeto que foi eu fiz 2 projetos, na verdade. O primeiro que eu fiz era um para você montar um som e eu queria meio que fazer um remix com vários tipos de música brasileira. E acabei que não consegui fazer isso, mas eu fiz um ainda melhor, ficou mais legal, eu apresentei, deu tudo certo. Depois eu fiz um que se chamava Plus Woman, com outras meninas do meu curso, e a gente apresentava o projeto. Era um site totalmente voltado para mulheres que querem se interessar por engenharia, querem procurar oportunidades em engenharia no mundo todo, não sabiam como, e a gente criou o Plus Woman, mas aí a gente criou só para apresentar lá na hora, ele ainda não está totalmente desenvolvido. E agora, eu voltando para casa, eu tenho que fazer esse projeto, essa ação de comunidade, para pelo menos as pessoas que moram ao redor de mim. Certo. Eu penso muito em fazer o Doar o Saber, ele ainda não está, assim, em ação, mas é uma proposta de incentivo à doação de sangue entre jovens de 16 a 24 anos. E aí a gente vai organizar algumas palestras e também algumas atividades presenciais para que a gente possa contar, por exemplo, experiências, possa falar sobre oportunidades em ciência e tecnologia e tudo isso relacionado com a doação de sangue. Por exemplo, eu sendo uma palestrante, eu posso falar, como é que a Força Aérea Brasileira ajuda na doação de sangue, por exemplo. Como é que a aviação está totalmente relacionada à doação de sangue e a gente não sabe disso. Uhum. Isso surgiu porque antes de eu me inscrever para o Tech Girls de novo no ano passado, me apareceu uma propaganda, acho que no TikTok, de alguns jovens falando sobre doação de sangue. E eu percebi, nossa, mas eu nunca vejo ninguém falar sobre isso.
A minha avó estava do lado, né, eu perguntei pra ela: "Vó, você sabe alguma coisa sobre doação de sangue e tal?". Ela me falou que ela ouvia passar muito sobre isso no rádio. Eu pensei: "Nossa, mas ninguém ouve rádio hoje em dia". Uhum. Então essa aqui é realmente a proposta. E aí eu descobri que, sei lá, entre mil pessoas que moram no Brasil, só 14 são doadoras regulares de sangue. Só que uma simples doação que você faz a cada 3 meses pode salvar até 4 vidas. Então imagina como que a gente pode relacionar ciência, tecnologia e saúde tudo ao mesmo tempo. E ainda reunir outros jovens para poder fazer isso acontecer de verdade. Tem muita coisa pra gente avançar nisso ainda, né. Uhum. Assim, é muito legal ver a tua paixão quando você conta da tua trajetória, da tua paixão pela, indústria aeronáutica, a engenharia aeronáutica, né, Uhum. e da tua experiência lá, assim, é nítido, seu olhinho brilha. Agora, o que que você consegue tirar de toda essa trajetória que você olha e fala assim: "Cara, isso aqui vai ser importante pra minha vida como um todo", assim, que esse item que eu aprendi vai ser legal, assim, muito legal ter aprendido, porque eu vou levar isso aqui pra minha vida. O que que você consegue ver de aprendizado, assim, realmente firme, que vai servir para o teu futuro? Principalmente no programa que eu Não, acho que participei. da tua jornada toda, desde 14 anos, ter tentado, ter tido a vontade de Uhum. fazer, que você aprendeu, que você acha que vai ser útil pra frente? É uma pergunta muito interessante, porque como eu sou uma pessoa muito comunicativa e eu gosto muito dessa característica em mim, às vezes eu preciso parar e escutar mais do que falar. Certo. Então, durante todos os programas que eu participei, durante as aulas que eu tenho no curso, durante, sei lá, uma viagem que eu fiz no ano passado, ou pessoas que eu conheço no meu dia a dia, eu gosto muito de saber sobre elas, porque são conexões que eu vou ter para a vida toda. Então, são pontos que eu faço aqui e ali, que eu faço em outro país, que podem me render algo muito bom no futuro, que podem me dar um fruto muito bom. Então, por exemplo, até um exemplo assim prático que eu tive do programa foi que quando a gente foi para a NASA, que era uma das oportunidades que a gente tinha, nós visitamos o centro onde a NASA faz os telescópios, por exemplo. Agora está para sair o Nancy Grace Roman, que é um novo telescópio que vai agir em conjunto com o James Webb, essas paradas de espaço. Quando eu estava lá, era como se fosse uma excursão. E tinham vários, não astronautas, mas tinham vários astrofísicos. Inclusive, a gente encontrou uma astrofísica brasileira que está trabalhando na NASA. E aí eu estava com a camisa do avião, do SR-71 Blackbird, eu não vim com ela hoje, né, Uhum. infelizmente, mas eu estava com a camisa dele. E aí quando eu estava passando, assim, teve uma moça que ela chegou em mim e perguntou: "Nossa, você gosta desse avião? Esse daí é meu avião favorito". E ela era uma astrofísica da Que NASA. legal. E a gente começou a conversar, e no final ela perguntou se eu não queria ser voluntária na pesquisa dela sobre buracos negros, por exemplo, que é algo que eu sempre fui muito apaixonada. E eu falei: "Não, que isso? Agora, se você quiser que eu trabalhe agora, eu faço". Então são essas conexões que eu acho que são muito valiosas. Muito mais do que, sei lá, qualquer programação, qualquer conta de matemática, qualquer programa que eu saiba fazer, eu acho que ter esse contato com as pessoas é muito mais importante para mim. Porque são elas que vão me levar a algum lugar, no Sim, caso. sim. Além do meu esforço e dedicação, se eu conhecer pessoas do mundo inteiro, isso vai facilitar muito mais a minha vida. Sem dúvida, sem dúvida. E aí você voltou para o Rio, né, voltou Uhum. para casa, e agora você está numa rotina de preparação mais tradicional, vamos chamar assim, voltada Isso. para fazer uma prova, para Uhum. você ser selecionado num processo nacional, que Uhum. tem poucas vagas para o Brasil inteiro. Como é que está a tua rotina de estudos agora nesse momento, pensando nas provas do final do ano? Isso também é uma questão interessante, porque eu gosto muito da turma, Emita, no caso, porque eu já faço ela há 3 anos. Eu fiz uma espécie de Emita Júnior em outro colégio, então é uma trajetória que eu venho traçando há muito tempo. Também desde meus 14 anos, que é quando eu tive esse interesse de querer ser engenheira espacial, porque aqui no Brasil eu não tenho altura mínima para poder ser piloto da AFA, por exemplo. Então tá aí uma característica sobre Olha mim. aí. Eu não tenho altura para ser piloto, por mais que eu goste muito de aviação. Acho que a minha parte mesmo vai ser projetar essas máquinas Certo, que vão certo. fazer outra pessoa voar. Então, no Brasil, para mim, a maior porta de entrada é o ITA. Não tem outra instituição no Brasil que seja igual ao ITA. As oportunidades que eu vou ter lá dentro, as pessoas que eu vou conhecer, tudo que eu vou poder fazer, inclusive uma grande ponte para a Embraer, que é uma das maiores do mundo, Sim. só vou ter lá dentro. Só que durante essa minha trajetória, durante os intercâmbios que eu fiz, entre as pessoas que eu conheci, eu também comecei muito a pensar em estudar fora, em estudar em universidades fora, que também tenho esse mesmo curso de engenharia aeroespacial e ainda tenho um curso de ciência da computação que eu possa fazer para poder estudar arduamente sobre aviação furtiva. Então,
Entre estudar no ITA e também entre estudar em uma universidade fora, eu tô tentando me preparar para os 2 Entendi, ao mesmo tempo. entendi. Então é uma rotina, assim, um pouco puxada, porque eu tenho que saber dosar muito o meu tempo para poder ir para o ITA, para poder estudar para o ITA e também estudar para poder fazer tudo que eu tenho que fazer para poder estudar fora, que também é um processo muito diferente. Então eu consigo estar entre esses 2 mundos, que não é uma tarefa fácil, mas é algo que eu tento levar, assim, todos os dias. Mas é como se você tivesse 2 alvos realmente diferentes que você precisa se preparar Isso. para atingir 2 objetivos, né. Uhum. E se tudo der certo, você vai atingir os 2 e vai escolher para onde você vai. Essa sensação é, acho que é das melhores sensações da vida, de você olhar e falar: "Tá bom, eu podia fazer", podia não, posso, né, fazer A ou B, vou escolher qual dos 2 que eu quero. Então, se Deus quiser, você vai ter muito sucesso aí. E aí falando da tua rotina no SEI, assim, que que item da rotina de estudos que você considera que te agrega mais, te aproxima mais desses teus objetivos? Eh, Disciplina de estudo regular, é simulado toda semana, é o apoio dos professores, assim, o que que você acha que, eh, a gente do SEI te ajuda mais nesse teu, nessa tua preparação para os 2 objetivos que você tem? Acho que isso é um conjunto de muitos aspectos. Mas, assim, entre os 2 pontos mais importantes que eu vejo no meu dia a dia, não sei, com certeza é o apoio que eu tenho do meu coordenador, dos professores, e também estar em um ambiente onde as pessoas querem muito. Então, por exemplo, se você for na minha turma, você não vai ver que sou eu que tenho, sei lá, uma trajetória legal, que tenho objetivos legais, que penso no meu futuro. É um conjunto de muitas pessoas, de 30 pessoas que querem essa mesma coisa, que trabalham duro todo dia para poder alcançar esse objetivo. Então acho que é isso que brilha os meus olhos durante a minha trajetória no SEI. É estar em um ambiente onde as pessoas elas não fazem corpo mole para poder aprender, que elas querem sempre aprender muito mais. E acho que é isso que me motiva assim durante todos os dias. Sensacional, é muito bom ouvir isso, né, porque a gente trabalha para conseguir criar esse ambiente, Hum, mas a gente não controla que isso vai ser criado, né, a gente proporciona as condições, mas quem faz as coisas andarem são os alunos. Sim. Então uma analogia que a gente costuma fazer, você falou da aviação, a gente costumava usar muito, muito, muito uma figura da Fórmula 1. Uhum. Então na Fórmula 1, a gente projeta o carro, a gente ajusta o banco para o piloto, da altura do piloto certinho, a gente vai, bota os melhores pneus e tal, mas quem vai pilotar é o piloto, e no Hum. caso é o aluno. A gente tenta proporcionar todas as condições, mas se a galera não quiser, se a galera não pisar no acelerador, não adianta o que a gente faz. Então é muito legal ouvir de você que esse ambiente é diferencial na sua visão, que a galera tá remando, todo mundo remando muito e remando rumo a objetivos muito difíceis, né, que exigem muita dedicação. Sim, Muito interessante, muito exatamente. interessante. E então os seus próximos alvos são ITA e estudar fora. Nesse lance de estudar fora, você tem alguma preferência? De universidade? De local. De local. Se não quiser ser tão específica da universidade, pode ser de local. Mas Eu se tô quiser falar da universidade também pode. ah, vai que seja até melhor assim. De local atualmente eu penso nos Estados Unidos, porque eu comecei a pesquisar sobre essa trajetória de estudar fora tem um tempo. Não foi antes do ITA, foi um pouco depois, mas é legal porque eu consigo ver que eu me encontro nesses 2 momentos. Eu me vejo estudando fora, mas também posso me ver estudando no ITA. Eu acho que é muito de entender quais que são o que que vai ser mais benéfico para mim. Então acho que para mim hoje estudar nos Estados Unidos, por exemplo, possa ser melhor do que ir para o ITA talvez. Sim, Não que isso tenha como colocar na balança, porque são lugares diferentes e eu vou ter oportunidades diferentes durante esses lugares. Inclusive no ITA eu posso ter uma ponte e estudar em uma universidade lá fora. Só que para estudar fora eu penso muito em ir para os Estados Unidos, principalmente ali no em Indiana, por exemplo, que tem uma universidade que eu gosto muito, que é de Notre Dame, que tem engenharia aeroespacial e tem ciência da computação, então eu posso fazer esse conjunto e estudar os 2 ao mesmo tempo. sensacional, sensacional. E se você fosse deixar um recadinho para uma Maria Rita de 13 anos, 14 anos, que está pensando em aplicar para um programa desse de intercâmbio, já ouviu falar do Tech Girls ou não ouviu, mas ouviu você falando hoje, assim, que recado que você daria para a Maria Rita de 3, 4 anos atrás? Para uma Maria Rita hoje, de 3, 4 anos Nossa, atrás? isso é difícil, é O que que você interessante. quer falar com essa menina nova? Porque eu não queria falar uma coisa muito genérica, assim, sabe, tem que ser uma coisa do coração. Acho que se eu estivesse falando para outra menina que tem esse mesmo sonho, que ainda não sabe que tem esse sonho, e que tá se descobrindo, assim, tá entendendo o que que ela gosta, no meu caso foi gostar de espaço, de avião, desse tipo de coisa, então acho que eu diria para só continuar.
só pesquisando mais e mais, pesquisando todo dia, falando pra qualquer pessoa que passa na rua: "Ei, você gosta de avião invisível?" Aí a pessoa fica tipo assim: "Nossa, mas o que que é avião invisível?" E aí você começa a explicar, você começa a falar sobre tudo que você gosta. Isso foi o que me moveu durante esses 3 anos de preparação. Eu não sabia, mas em algum momento eu ia ser aprovada. Em algum momento eu ia conseguir mostrar tudo que eu tenho pra mostrar. E eu aprendi a como fazer isso, e agora que eu tô tentando fazer, indo para o ITA ou indo pra uma universidade lá fora. Acho que esse é o recado que eu tenho pra deixar. Excelente. E não precisa nem focar tão cedo, né. Uhum, Você tem uma área que te atrai, trabalha nessa área, fala dessa uhum. área, e lá na frente você pode afunilar. Isso, exatamente. Perfeito, perfeito. Gente, a gente conversou aqui com a Maria Rita, foi um papo sensacional. Ela contou da história dela no programa de intercâmbio que ela viveu, contou do projeto que ela trabalhou, da rotina de preparação, da jornada, né, de preparação desde 14 anos para ter viajado agora. E a gente tem muito orgulho de ter participado com um tijolinho ali, um pedacinho pequeno na construção dessa trajetória tão interessante da Maria Rita. A gente tem certeza que ela vai ter muito sucesso ainda. E se você gostou, se você tem alguém que da sua família que você acha que pode ser útil, ver esse vídeo, uma colega, ou um colega, um primo, vizinho, que você acha que a fala da Maria Rita pode inspirar essa pessoa, pode fazer essa pessoa, ver o olhinho brilhando também, como a gente viu o olhinho da Maria Rita, compartilha o vídeo, comenta lá com a gente, porque é disso que a gente se alimenta, para que a gente possa proporcionar informação e curiosidades e orientações para trajetórias boas, para o máximo de pessoas possível. Então, Maria, para poder fechar, deixa o seu último recado aí para a galera que vai te ver, faz a sua despedida e depois a gente encerra. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa trajetória que eu tracei até agora, que também vocês possam se inspirar pelo menos um tiquinho, assim, do que eu tô fazendo, e eu espero ver outras meninas, espero ver outras Marias Ritas germinando por aí. Um beijo e até a próxima. Olha, sensacional. Então, vamos fechar aqui. Esse foi mais um episódio do Sei que Você Pode. Pode.